fato, esse é o nosso novo campo missionário, Atibaia, né? Não é bem um campo missionário, mas a nossa agência missionária, a nossa APMT, nos intimou, de certa forma, a desenvolver o trabalho na área do cuidado missionário. Nós temos hoje mais de 300 missionários espalhados em cerca de 41 países. Essa semana agora, na próxima terça-feira em diante, nossa agência volta a se reunir e já há uma lista de candidatos para serem examinados. Isso significa que uma nova leva de missionários está aí a caminho. Então, orem por nossa agência, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Temos tido a satisfação de caminhar com pessoas que são, assim como o reverendo João, né? A bênção de Deus em nossa vida, não somente chegando aqui em Atibaia, sendo tão bem acolhidos por tanta gente, mas também caminhando com colegas que têm suas lutas nos campos onde estão. Essa semana mesmo, na terça-feira, deve estar saindo uma família de uma região de conflito. É sempre uma luta, né? Essas coisas, quando começam a acontecer, o que fazer, qual o próximo passo. No início da semana, soubemos de uma colega no Japão, num contexto de terremoto, sai, não sai, evacua, pega a mochila de evacuação e foge, vai para algum lugar mais seguro. Então, há uma série de questões que a gente precisa caminhar juntos aí com os colegas. Graças a Deus, a PMT, criando essa coordenação de cuidado missionário, possibilita com isso mais ações no sentido de caminhar com os demais colegas. O missionário, quando está no campo, ele não quer sair a custo nenhum. Ele acha que vai... Ele é de ferro, né? Ele vai vencer a batalha e não precisa sair, mas há situações que, de fato, precisa sair. Essa família que está saindo do Líbano, vocês sabem, o Líbano está aí sob a ótica de Israel, né? Quando perguntados se eles não achavam, eles que estão no campo não achavam que era hora de sair, não, ainda dá para aguentar aqui, estamos numa região segura, mas eles têm que voltar de qualquer forma ao Brasil agora, então tentamos antecipar a viagem através dos nossos colegas da agência, mas eles já tinham passagens compradas, acho que vai dar tempo de sair sem serem impedidos. A região que eles moram, de fato, provavelmente não seria atingido por ataques, mas como eles têm que pegar, né, têm que embarcar para o Brasil na semana, agora em agosto, o receio é que as fronteiras, o único aeroporto do país fechasse, as fronteiras fechassem e eles ficassem lá impedidos de sair. Mas creio que vai dar tempo saírem com segurança. Então, envolve muita coisa, né, a área do cuidado missionário. Bom, eu não vim aqui falar sobre o cuidado missionário e nem sobre a APMT. Isso vocês vão no site da APMT e vão descobrir ali muita coisa interessante. Aliás, muito material aí para a escola dominical, para crianças, né? E eu sugiro que visitem mesmo, conheçam, interajam. Há ali uma relação de missionários, praticamente todos os missionários já estão na lista, cartas de oração. Então, se você quer conhecer projetos, quer orar por pessoas durante a semana, vai lá, entra, escolhe um daqueles nomes, ora durante a semana. Precisamos das suas orações. Muito bem, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 13, versos 1 até o verso 3. Gostaria de ler muitos outros textos, mas não vamos ter tempo de fazer isso, então vamos nos limitar a esse texto e vamos nos referir a outros textos no decorrer do nosso tempo aqui. Atos capítulo 13, versos 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e aí cita esses profetas e mestres: Barnabé, Simão, ou Simeão, por sobrenome Níger,
Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito, claro, o Espírito Santo: separai-me agora Paulo, ou Saulo, e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Estamos diante da narrativa que nos apresenta a igreja de Antioquia, né? Conhecida igreja de Antioquia, que foi instrumento de Deus para que o evangelho chegasse a muitos lugares, e creio, inclusive, a nós hoje, né? Aí, passando por muitos caminhos, chegando a nós. Nossos irmãos lembraram aqui que amanhã nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, celebramos o nosso aniversário de, né, a chegada do presbiterianismo no Brasil, dia 12 de agosto de 1959, né, acho que é isso, 1859. E aí nos faz já velhinhos aí com 165 anos de história. E, graças a Deus, essa história continua se replicando ao redor do mundo. Mas Deus usou uma pessoa, num tempo que não tínhamos o que temos hoje, né, as comodidades de hoje, as facilidades, a agilidez, a rapidez para locomoção, para que o Evangelho chegasse ao Brasil e, em pouco tempo, um trabalho já estivesse organizado, de certa forma, um jornal, seminário, presbitério organizado, enfim, em um curto espaço de tempo, com as limitações da época, nós, só olhando para trás, só podemos ver nisso a mão de Deus agindo, o mover do Espírito Santo, que realiza a sua obra. O que a gente não presta muito atenção, às vezes, é o preço pago para isso, né? Ashbel Green Simon pagou um preço alto, embora, claro, nós sabemos que esse preço não é um preço para salvação, é o preço de ser discípulo, né? O preço de sermos discípulos de Jesus. E ser discípulo de Jesus implica em obedecer às suas ordens. Ele entendeu que Deus o havia chamado, havia uma ordem sobre sua vida, e ele devia obedecer essa ordem do Senhor. E aí, então, nesse processo, havia um preço. Provavelmente não sabia muito bem qual era o custo, mesmo porque nunca havia morado num país como o Brasil, naquele tempo de febre amarela, de tantas limitações. Claro, em comparação com os Estados Unidos da época, era, né, um submundo. E esse homem veio, em pouco tempo desenvolveu todo esse trabalho, mas pagou um preço alto, a sua esposa, filha, né, e tudo mais. Enfim, há toda uma história de luta e sofrimento aí envolvendo a vida de Ashbel Green Simonton, que deixou o legado que temos hoje, que às vezes nós não pensamos muito, não valorizamos muito, né? Esta igreja aqui deve muito a esse legado, a esse preço pago. Esta igreja, não diretamente, mas indiretamente, sim, todos nós presbiterianos. E aí eu queria refletir com os irmãos, pensar um pouco sobre a existência da igreja. Eu vou fugir os padrões aí homiléticos, né, reverendo? Mas eu quero pensar com os irmãos sobre a igreja perseguida. Nós estamos recentemente lembrando da igreja perseguida no mundo. A igreja perseguida é sinônimo de igreja o quê? Sofredora e, portanto, ou seja, igreja debaixo de lutas, né? A igreja que nasceu debaixo de lutas, e essa igreja segue debaixo de lutas. Nós não podemos nos dar ao luxo de achar que não temos lutas. E, ainda que não tenhamos, enquanto igreja, organismo ou instituição, nós temos, enquanto indivíduos, membros dessa igreja, cada um tem suas próprias lutas, diferentes, talvez, de lutas de outros irmãos em outras partes do mundo, mas temos as nossas lutas. Ou seja, a igreja é uma igreja sofredora por natureza, faz parte da sua natureza.
mas também é uma igreja missionária. Ela precisa ser uma igreja missionária. Não há como existir como igreja e não ser uma igreja de natureza missionária. Ela tem um mandato sobre os seus ombros e ela precisa, então, obedecer esse mandato. Quando a gente olha um pouco atrás, existiram vários irmãos com várias iniciativas no sentido de ajudar a igreja a minimizar o sofrimento da igreja no mundo. E aí, quando eu falo de sofrimento na igreja, é mais igreja em ambientes de perseguição mesmo, religiosa. E irmãos que, para se reunir, têm que fazer isso de forma escondida, tem que mudar sua identidade de certa forma, usar nomes fictícios e lugares secretos para reunir. Uma santa ceia deixa de ser uma santa ceia, passa a ser um piquenique, né? Vamos fazer um piquenique, a linguagem é essa, lógico, todos vão saber o que é que estão fazendo ali, mas apenas para conseguir existir. Há irmãos nossos que pagam esse preço difícil, duro, alto, né, para serem discípulos do Senhor. E no decorrer da história, diversas organizações surgiram com a intenção de minimizar o sofrimento, de oferecer um tipo de consolo para esses irmãos. As cartas que a gente lê, a maioria delas tem esse propósito. Tiago é escrito às igrejas da dispersão, né? As 12 tribos da dispersão, ou seja, o povo judeu convertido. A mesma coisa faz Pedro, escreve sua carta também à igreja da dispersão. Ou seja, há sempre um desejo, uma intenção de ajudar a igreja sofredora, e nós não podemos ficar de fora dessa intenção, desse desejo. Quando nós, como agência missionária, criamos uma coordenação de cuidado, visa oferecer apoio, né, para as lutas que estão vivendo, não é para retirar essas lutas mesmo, porque faz parte da nossa caminhada. E isso é bom, essas iniciativas para minimizar o sofrimento de irmãos nossos ao redor do mundo, chamar a atenção para organizações internacionais, para apelar para os direitos humanos, enfim, tudo isso faz sentido e é necessário para que, de alguma maneira, esses irmãos tenham um pouco de prazer, né, digamos assim, e possam continuar expandindo o evangelho na sua região, ainda que sufocados, né? No entanto, eu vejo isso também como um certo perigo, o perigo de acharmos que o normal é a igreja existir sem sofrimento, ou seja, a igreja foi chamada para ser livre do sofrimento. A igreja foi chamada, não é para viver assim. É como se aquilo que eles estão vivendo, vamos supor, crentes na Somália, se é que existe, não se sabe, né? Somália é um país da África, no chifre da África, onde não há presença de denominação, pelo menos registrada, não se sabe exatamente quantos cristãos. Essa organização Portas Abertas imagina que existem em torno de 300 cristãos em todo o país, ou seja, imagina, mas não se sabe. Então, nós somos, de alguma maneira, no Brasil, privilegiados. Nós de fato, temos alguns incômodos, mas não chega a ser aos incômodos de muitos irmãos que, para professarem a sua fé, têm que mascarar, têm que praticamente deixar de existir. Quando são apanhados, são às vezes até condenados, né, em cortes e por aí vai, por causa da fé que propagam num país onde não há permissão para se propagar tal fé, ou para se vivenciar tal fé. Então, nós somos, como brasileiros, diria, extremamente privilegiados, e devemos agradecer a Deus pelo privilégio que temos. Quando eu disse que eu vejo isso com uma certa preocupação, porque, de fato, pode tirar da gente aquela ideia de que sofrimento pode levar a gente a pensar que sofrimento não é coisa para a igreja, né? A igreja foi chamada para viver, para ser cabeça, não cauda, para viver no bem bom, né? E não é isso. A igreja foi chamada para ser igreja nesse contexto, e vai ser sempre nesse contexto, não vai ser diferente. Desde o seu nascedouro, a igreja se apresenta como um movimento
contra a cultura, contra a religião dominante, ainda que ela não queira fazer isso, né, confrontar, mas a sua mensagem é confrontativa e a reação vai ser essa, de provocar a igreja ou levar a igreja ao sofrimento, perseguição, luta. Portanto, são duas expressões, perseguição e sofrimento, usadas atualmente para nos referirmos à igreja como, em certos contextos do mundo, como igreja sofredora. Mas ela é sofredora por natureza. Nós não estamos vivendo isso aqui, graças a Deus, né? Estamos vivendo uma exceção, né? Porque a regra seria sofrimento. A nossa mensagem não é bem vista, não é bem aceita, não é... E geralmente por aqueles que detêm o poder e o controle da sociedade, que ditam as regras da sociedade. A igreja é um organismo vivo que permeia a sociedade de maneira pacífica. No entanto, a mensagem que ela traz é uma mensagem, como disse, confrontativa. E vai ser sempre assim. Não vai ser no dia em que ela não tiver uma mensagem que confronta a sociedade, ela deixou de ser igreja. Deixou de exercer o seu papel. A mensagem da igreja, mesmo em países, em lugares com total liberdade, vai ser uma mensagem confrontativa. Vai ser uma mensagem contra as normas, a conduta, né, a vivência da sociedade como um todo. Portanto, ela sempre estará sujeita a restrições, a olhares atravessados, em alguns lugares, a violência. Em alguns lugares, ela vai viver debaixo de perseguição, se ela quiser existir. E nós temos vivido isso no campo missionário com colegas que foram presos recentemente, né? Nós tivemos casos bem recentes. E presos por causa daquilo que pregam, presos por causa daquilo que creem. Nós não somos presos porque cremos em Jesus e afirmamos isso para qualquer pessoa na rua livremente. Pode ser que a pessoa nos olhe com um olhar estranho ou diga algo que, né, não nos agrada, mas nós não somos perseguidos por causa disso. E, novamente, repito, isso é uma exceção. A regra é perseguição. A regra é reação. Vai ser sempre assim. E a gente precisa lembrar que sofrimento e perseguição, o oriundo da perseguição, é algo que próprio Jesus já previu. Nas Bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, Jesus vai dizer o quê? Versos 11 e 12. Bem-aventurados sois quando, mentindo, disserem toda sorte de... inventarem toda fake news contra vocês, é isso mesmo. E Jesus, então, diz, bem-aventurados sois. Então, não se pode esperar algo diferente para a igreja de hoje. Mesmo nesse contexto que a gente vive, de total liberdade. Graças a Deus, estamos livres. E a gente nem pensa na possibilidade de sofrimento por causa de perseguição. Aliás, se isso começasse a acontecer no Brasil, muitas igrejas esvaziariam. Lamento dizer isso, mas é verdade. Muita gente deixaria de ser crente. Você já conheceu alguém aí que deixou de ser crente porque começou a viver problemas na vida? Eu já conheço alguns por aí afora, que quando começaram a viver lutas na igreja, por causa da igreja, ou por causa do evangelho que prega, acaba abrindo mão da sua fé. Então, as reações do mundo contrárias à presença da mensagem da igreja poderão ser reações leves, reações mais pesadas, agressivas, reações intensas, mais ou menos intensas, mais ou menos sistemáticas, mais ou menos organizadas, depende do contexto. A gente não pode dizer ou descartar totalmente de que no Brasil a gente, em alguns contextos, vive situação de perseguição. A gente não sabe o quanto, por exemplo, Ashbel Green Simonton enfrentou de oposição no Brasil, quando o evangelho chegou aqui. Eu lembro dos meus avós, ouvi da minha mãe, por exemplo, de contarem que na região onde eles moravam, no interior da Bahia, muitas vezes foram atacados. A igreja era obrigada a fechar as portas porque uma autoridade local, eclesiástica local, obrigava a fechar as portas porque nem podia ter nome igreja escrito ali, não podia usar cruz, símbolos que representassem a fé cristã evangélica. Não podia. Ou seja, já houve isso de certa forma, hoje existe no Brasil,
de outras maneiras, e aí a gente pode classificar em pelo menos 3 tipos de perseguição ou de sofrimento que a igreja vai ter que enfrentar. As perseguições leves, que vão desde meros comentários pejorativos, o bullying, né? Ou seja, algo direcionado a uma pessoa, não é institucional, não é uma coisa que o município estabelece como uma lei, uma norma, né, de perseguir igrejas, mas existe, a gente vê isso, velada ou não, ela existe, né? Então, isso está em toda parte. Então, quando a gente vê isso, não pense, olha, afinal, a igreja, né, está sendo atacada, mas é natural, é normal, isso é normal. O anormal seria se a igreja não tivesse tido nenhum tipo de reação contrária. Então, a gente precisava levantar o eyebrow, né, levantar a sobrancelha, né? O que está acontecendo aqui? Então, as perseguições leves, elas vão existir em todo e qualquer lugar, independente de ser algo institucional ou não, ela vai existir. E a perseguição, um outro tipo de perseguição são as chamadas moderadas. Em alguns países, até países com uma certa abertura, elas existem. E aí elas já são mais organizadas, elas se dão na forma de cerceamento, limitações são impostas para funcionar. Por exemplo, hoje é uma norma praticamente em toda a África, né, quase todos os países, aquela coisa de obrigar as igrejas a ter ser licenciada, a receber uma licença do governo, quase que um alvará para colocar em algum lugar, para que quando for... Enfim, colegas nossos estão tendo que se deparando com isso, limitando, por exemplo, você não pode registrar como igreja porque você não tem certo número de membros. Então, você tem que correr atrás de inflar sua igreja, criar nomes, né, para poder ter o direito de funcionar como igreja nesse país. Temos um colega atuando em Ruanda, nesse momento, um país que sempre foi bastante livre, com uma série de imposições, e essas imposições não se dão em relação a outras atividades. Por exemplo, a gente sabe que nem todos os profissionais da área de saúde têm formação na área, mas tudo bem. Agora, uma igreja para funcionar nesse país, o pastor, a pessoa responsável tem que ter... Tudo bem, eu acho isso ótimo também, né? Tem que ter um curso teológico em uma organização aceita pelo país, para que possa, então, abrir e ter liberdade de funcionar. Até uma escola teológica que estamos tentando abrir lá, um seminário, está sofrendo imposições por parte do governo. Então, são as chamadas perseguições moderadas, ainda não é aquela pesada. E daí vem as chamadas perseguições intensas, ou as perseguições realmente é algo sistemático, existe uma legislação para perseguir, clara, né? É algo institucional, estabelecido pelo governo, pelas leis do país, e aí nós conhecemos muitos lugares onde isso é praticamente a norma, e essas igrejas continuam existindo nesses lugares, mas debaixo de perseguição, volta e meia sendo presos, interrogados, às vezes dias a fio, horas consecutivas de interrogatório, repete o mesmo interrogatório com personagens diferentes, mas o interrogatório continua. Então, o que quero dizer com isso? É que essa perseguição nunca deixou de existir na história da igreja, nunca vai deixar de existir, e a igreja vai precisar continuar existindo, sendo esse corpo, esse organismo vivo numa sociedade que repulsa, que expulsa, que não aceita. Ou seja, nós precisamos nos entender como igreja, como esse organismo disposto a sofrer. E é isso que Jesus nos chama. A perseguição intensa, via de regra, portanto, é regida por leis, e essas leis visam, entre aspas, proteger a sociedade de influências nefastas. E geralmente é direcionada à igreja, nada mais, né? Protegida da contaminação de ensinos machistas e por aí vai, né? Patriarcais, a linguagem vai mudando, depende do contexto, né? Então,
Neste caso em particular, a gente sabe que visa proteger exatamente da influência da igreja. Porque a igreja onde chega, influencia. Não há como. Não há como dizer que uma sociedade ficará a mesma depois de chegar o Evangelho. E a gente que vem, né, de uma história aí aqui no Brasil, a gente sabe de onde a gente veio, o quanto isso beneficiou nossa vida. Só não enxerga quem não quer enxergar, só não enxerga a oposição, o opositor, na verdade. Então, essas sociedades normalmente são regidas por ideologias, sejam elas religiosas ou ideologias mesmo, políticas e sociais. Quando apenas político-social, geralmente está imbuído aí no socialismo, comunismo, por aí vai. E quando são religiosas, a gente sabe, especialmente o islamismo, o hinduísmo, o budismo, são opositores ferrenhos ao cristianismo, à fé cristã. E a igreja, para existir em contextos assim, ela tem que pagar esse preço. E nós, aqui no Brasil, a gente às vezes fica assistindo isso como se isso nunca vai chegar até a gente. Não, aqui tranquilo, tudo bem. Né? É com eles lá. Mas Deus nos chama para fazermos parte. Quando um membro do corpo sofre, todos sofrem. Então, a gente não pode apenas assistir. E essa mensagem nessa noite é para lhe convidar a ser parte do que Deus está fazendo em lugares do mundo que a gente apenas ouve histórias e acha que não tem nada a ver com a gente. Nós precisamos, no mínimo, orar. Assim sendo, irmãos, eu entendo que a igreja sofredora é sofredora por causa da sua própria natureza. Ela é de natureza sofredora. Nós estamos, novamente, repito, vivendo uma exceção no Brasil, em muitos lugares. O sofrimento, portanto, é parte da essência, da nossa essência. Se estamos livres dela, graças a Deus, por um tempo, mas vai chegar. Está na nossa porta. O sofrer é parte da nossa peregrinação como igreja do Senhor. E há até processo, né, na preparação da noiva para o encontro com o noivo. Nós estamos sendo lapidados. A Bíblia usa essa analogia, né, a linguagem do encontro da noiva com o noivo. O Senhor veio, enamorou-se com a sua igreja, deixou a sua igreja para fazer uma tarefa aqui, está sentado à destra de Deus. Um dia o noivo virá para receber a noiva, agora totalmente adornada. E nesse processo de adorno, a noiva vai passar por muitas etapas, muitas lutas, muitos sofrimentos. Só vai superar essas lutas aqueles que, de fato, pertencem à noiva do Cordeiro. Eu entendo, então, que o sofrimento é fruto, geralmente, de perseguição. Não estou falando aqui do sofrimento que a gente, todo ser humano enfrenta, doenças e por aí vai, a menos que essa doença seja imposta por uma perseguição religiosa. Mas estou me referindo mais a essa questão da perseguição religiosa. E Deus vai usar tudo isso para depurar a sua igreja, para apresentar a si mesmo uma igreja sem mácula, a sua noiva sem mácula. Pedro, quando escreve a sua carta, a sua primeira carta, no capítulo 4, dos versos 12 até o verso 16, ele nos dá esse tom do que é a igreja. E aí ele não está dizendo que é somente aquela igreja naquele contexto. A igreja, o corpo de Cristo, ele se dirige, como eu disse, à igreja da dispersão. A carta de Pedro é escrita aos irmãos da dispersão. Ele diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. E aí ele usa prova e tentação. A prova, ele está se referindo à perseguição, e essa perseguição vem para tentar, vem para nos desencorajar, para nos desestimular de andar com Jesus, de seguir a nossa caminhada com Cristo. Vem para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não olhem para isso como se fosse uma coisa estranha. Pedro está dizendo, olhem para isso como se fosse uma coisa normal. E aí ele segue, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa a glória, ou repousa o Espírito da glória de Deus e de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, blasfemado,
Quer dizer, quanto a esses que blasfemam, né, claro, Jesus está sendo blasfemado em relação para eles, mas quanto a vós, é glorificado no vosso sofrimento. Então, o nosso sofrimento, por causa do nome de Jesus, glorifica a Deus. E é interessante quando você conversa com pessoas que vêm de contextos de perseguição religiosa, às vezes escapam porque já não dá mais, tem que sair como refugiado, e nós trabalhamos com alguns deles, e eles dizem o quanto é importante, o quanto é maravilhoso sofrer por causa do nome de Jesus. A gente não entende isso, não faz parte do nosso vocabulário, sofrer por causa do nome de Jesus. Aí ele diz que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como alguém que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, e aí Pedro é bem claro, não se envergonhe. Essa é a carta de consolação para esses irmãos vivendo num contexto de perseguição. O encorajamento de Pedro é: glorifica a Deus nessa parte. Então foi assim desde o princípio, meus amados irmãos. Jesus nos advertiu: no mundo tereis o quê? Aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não está dizendo, no mundo provavelmente tereis aflições, no mundo é possível que vocês vão se deparar com lutas, com perseguição. Ele não diz isso. Ele coloca de forma categórica: tereis aflições. Jesus não lida aqui, não ilude ninguém, não convida você a segui-lo para ficar livre de lutas. Não, ele convida dizendo o que é que vai acontecer, e é isso mesmo. Você quer seguir a Jesus? Siga-o. O Cordeiro venceu, e porque ele venceu, os que o seguem vencem com ele. Nós não somos chamados para viver uma vida de contemplação a um Cristo que sofreu no meu lugar e vai ficar por isso mesmo. Não, ele chamou para sofrer os seus sofrimentos, vivermos as suas lutas. A luta, portanto, indicando aqui que a noiva viverá debaixo desse contexto de perseguição. A noiva, o que isso nos indica é que a existência da igreja, ou seja, dessa noiva, que é fiel ao Senhor, o noivo, será sempre marcada por sofrimento, por luta, por perseguição muitas vezes. Repito, essa é a norma da igreja. E a gente está buscando uma outra norma para a igreja: viver sem perseguição. E a gente fica horrorizado quando escuta que leis estão sendo planejadas aí para suprimir a presença da igreja, a ação da igreja, o mover da igreja. A gente fica como se isso fosse uma coisa do outro mundo, né? Mas ele nos garante que é isso mesmo que a gente vai enfrentar. Eu creio que a ausência de sofrimento e luta para essa noiva só vai acontecer no dia das núpcias, né? Acabou. Acabou tudo. No dia que o Cordeiro vier e essa celebração acontecer, nós estamos agora sim totalmente livres de todo sofrimento e de toda luta. Até lá a noiva continuará sua vida debaixo de perseguição, mas nela provando a sua fidelidade àquele que a chamou para ser sua, né? A noiva experimentará o livramento final. E aí já não haverá mais luta, sofrimento, perseguição. Diz o livro de Apocalipse, apontando exatamente nessa direção: já não haverá mais choro, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá perseguição, não haverá mais nada, acabou, né? E somente alegria, e alegria, gozo eterno. E aqui o grande problema é que quando a gente entende que a igreja deveria viver num bem bom aqui no mundo, a gente está, de certa forma, apoiando a teologia, a famigerada teologia, que teologia não tem nada, da prosperidade, né? De achar que entregar a minha vida a Cristo, submeter a minha existência a Jesus, significa viver livre de qualquer problema. E se eu começo a ter problemas, isso então significa o quê?
eu estou em pecado. Às vezes é, mas não necessariamente. Não necessariamente por causa do pecado. Então, nós não podemos dar o aval a essa tal teologia da prosperidade em nenhum momento. E aqui eu quero deixar claro que perseguição, quando nos é imposta por causa da nossa fé, não é, portanto, essa exceção que a gente acha que é, ela é, novamente repito, a norma para a vida da igreja. Paulo, por exemplo, quando escreve para Timóteo, o seu filho na fé, na sua primeira carta a Timóteo, aliás, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 12, ele diz: todos quantos querem viver piedosamente, o quê? Sofrerão perseguição. É norma. Paulo está descrevendo o contexto da igreja dos seus dias. Mais do que ninguém, ele que era perseguidor, se tornou perseguido para o resto da sua vida, entende disso e fala exatamente isso. Logo, se não experimentamos perseguição hoje aqui por causa da nossa fé, nós estamos vivendo, como disse, essa bendita exceção. E não há nada errado com isso. Não vamos dizer, nós os brasileiros somos uns crentes de segunda classe porque não sofremos perseguição. Não. Mas, nesse caso, a gente precisa dobrar os joelhos todos os dias e agradecer a Deus porque estamos livres de perseguição, repito, por enquanto. Ela vai chegar. Basta lembrar que em algum lugar do mundo, nesse exato momento, agora, alguém está sofrendo por causa do nome de Jesus. Irmão seu, parte desse corpo que eu e você pertencemos, sofre por causa do nome de Cristo. E, novamente, citando Pedro, que escreve à igreja da dispersão, às 12 tribos da dispersão, que Tiago também, Pedro usa a linguagem forasteiros da dispersão, mas é o mesmo grupo, né? A igreja sendo perseguida por causa da sua fé. Ele diz no capítulo 1 da sua primeira carta, no capítulo 5 da sua primeira carta, dos versos 8 ao 11, aquele texto bastante conhecido: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. E aí ele usa uma expressão que é o que a gente precisa adotar na vida da gente: resista. Não é resistir no sentido de brigar, de opor, mas segura firme, aguenta, resista firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos, está falando para a igreja sofredora, sofrimentos iguais aos vossos, não mudou nada de lá para cá. Ele diz o quê? Estão se cumprindo em nossa ou em vossa irmandade espalhada pelo mundo. A igreja vai viver sempre debaixo desse contexto. Não é outro o contexto de vida da igreja. E aí ele conclui dizendo: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, e esse um pouco a gente sabe o que é a nossa existência aqui na Terra. Quanto tempo dura uma vida de um ser humano, mais ou menos? Vamos chutar lá em cima, 90. Se tiver alguém aqui de mais de 90, eu posso chutar mais longe um pouco. É mais ou menos isso, né? É pouco tempo, pouquíssimo. Quem já está chegando lá sabe que, olha para trás, passou rápido. Como assim? Né? Nem deu tempo. E Pedro usa exatamente essa linguagem para encorajar esses irmãos que estão no sofrimento. Segura firme, aguenta, porque é por um pouco. Logo, nada disso existirá. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Está agora colocando o que é que vai acontecer lá na frente, depois desses 90. Vamos pensar aqui na nossa, né, nosso tempo de vida aqui na Terra. A igreja foi chamada para viver assim, debaixo de luta, de sofrimento. Eu não tenho que correr atrás dele, porque ele vai vir. Em algum momento, ele virá. Portanto, se tudo está tranquilo conosco, não estamos sendo perseguidos por causa da nossa fé, repito, é porque estamos vivendo essa exceção. E precisamos, diante dessa exceção, diariamente nos colocar na presença de Deus em gratidão. Senhor, obrigado.
Obrigado, porque nós não somos perseguidos aqui no Brasil. Mas não somente isso, irmãos, não somente estarmos gratos a Deus, e aí eu queria adiantar aqui por causa do tempo, eu queria desafiar os irmãos a pensar em algumas questões que a gente precisa ter em mente quando o assunto é a perseguição. A título até de aplicação para a nossa reflexão, três perguntas. E elas estão relacionadas ao nosso senso de missão no mundo. Mesmo sendo chamada como igreja para viver num contexto de luta e sofrimento, essa igreja, na sua luta e sofrimento, tem uma missão dada pelo Cordeiro, a noiva obedecendo ao noivo. O texto nos diz, lá na igreja de Antioquia, que havia profetas, mestres, e aí citam os nomes dessas pessoas, e Deus ordena separar 2 deles para mandar para uma obra, para uma tarefa, para sair e proclamar o evangelho no mundo. É a primeira vez que a gente vê uma igreja se organizando para fazer isso intencionalmente, tomando a decisão de enviar missionários. Aliás, a igreja de Antioquia é conhecida pela primeira, né? A primeira igreja a ser plantada num contexto gentílico, a primeira igreja onde o nome cristão é mencionado, referindo-se aos seguidores do Messias, aos do caminho, e é a primeira igreja a enviar missionários com uma intenção missional de proclamar o evangelho ao redor do mundo. E, diante disso, a gente tem que se perguntar, até a título de introspecção, de análise pessoal, né? A primeira pergunta seria: nós estamos nos colocando continuamente na presença de Deus em oração, em favor dessa igreja que chamamos de perseguida, ou seja, a igreja do Senhor, de uma forma geral, mas em favor daqueles irmãos que estão sendo perseguidos mesmo? Estamos sentindo a dor deles. Eu não pago um preço por ser crente, por amar Jesus, por expressar a minha fé em Cristo. A pergunta é: você e eu temos tido essa coragem de dedicar um tempo diário, se possível, lembrando dos nossos irmãos em alguns lugares do mundo, entre povos onde, de fato, pregar o evangelho é crime, né? Crime. Então, nós enviamos missionários ao mundo, e graças a Deus, você pode pensar, bom, já enviamos e mandamos oferta, mas não é só isso, né? A gente precisa lembrar que até para que esse evangelho pregado nesse lugar alcance esses corações, a igreja precisa orar. A pessoa rende a sua vida a Cristo não por causa da eloquência da pessoa que pregou, não por causa do quão bem estruturado é o sermão do pregador, mas por causa da ação do Espírito Santo. Não há conversão se não houver ação do Espírito Santo. Então nós precisamos orar, orar, orar e orar sempre. Nós menosprezamos a atividade ou a prática mais importante da igreja, relegamos a segundo plano, que é a oração. A Apocalipse vai falar de oração como taça de ouro cheia de incenso. O que é isso? Taça de ouro é o quê? Preciosidade. Deus vê sua oração como algo precioso. Incenso é o que? O aroma suave. Agrada a Deus. Então, sua oração agrada a Deus, não interessa se ela é feita aqui no templo, em voz audível, para todo mundo, ou lá no seu quarto, sozinho, tem o mesmo impacto diante de Deus. Aliás, a Bíblia não fala nesses termos em relação à pregação, mas fala em relação à oração. E o que a gente vê na igreja? Eu não sei como é aqui, talvez aqui a reunião mais frequentada da igreja é a reunião de oração. É isso, pastor? Oh, irmãos, nós estamos deixando a delícia, a cereja do bolo, de fora. Eu queria desafiar você essa semana a participar. Eu não queria a reunião de oração aqui na igreja, eu não venho, tá? Eu tenho tantas atividades. Quarta noite. Eu queria desafiar você, se não pode vir na reunião de oração, se tem um dia que você tem que escolher para vir à igreja, é só um por semana, escolha vir na reunião de oração. Venha orar,
de se derramar na presença de Deus. Ele se agrada disso, ele tem prazer nisso. Orar pelos santos espalhados ao redor do mundo. Aí estou falando de santos, não imagens, estou falando de pessoas salvas, vivendo em tremenda oposição, debaixo de intenso fogo. Ore por esses irmãos. Nós não podemos estar lá, mas podemos orar porque sabemos de um Deus que está lá e ouve a nossa oração e atende a nossa oração. Deveria ser a prática mais importante. Então, lembra de Apocalipse capítulo 5, verso 2, que vai dizer isso. Taça de ouro cheia de incenso. Eu vou me apresentar diante de Deus e Ele vai me ver como essa taça de ouro, receber minha oração como o incenso, o aroma suave. Então, essa é a primeira pergunta. Você tem orado? A segunda pergunta, tendo em mente que nós somos a igreja do Senhor aqui na terra, a noiva sendo preparada para o encontro e as bodas, né, do Cordeiro. Portanto, tenho uma missão a cumprir. Nesse entendimento que devo ter, que tenho uma missão, eu tenho orado pela chamada igreja sofredora, não para que ela não sofra, mas orar no sentido de que ela resista, que ela segure, aguente firme, só um pouquinho mais, daí mais um pouquinho. Ora por esses irmãos nesse sentido, não é só orar por conversões nesses lugares. A gente sabe de um Deus que opera maravilhas, converteu um camarada como Paulo, né, Saulo, o perseguidor. Deus pode fazer isso com qualquer pessoa. Eu tenho orado por essa igreja sofredora, para que ela se mantenha firme na fé, apesar do fogo que ela vive, do sofrimento que ela anda, debaixo do sofrimento que ela anda. Lembra que quem é o nosso consolador? Quem é o consolador da igreja? Não é um pastor, não é um missionário que é enviado. Quem que é? O Espírito Santo de Deus. Senhor, envia o Teu Espírito para consolar esse coração abatido, que está pensando em desistir, de caminhar com o Senhor. Ora por esses irmãos. Esse é o nosso papel como igreja ao redor do mundo. Se eu não estou nesse contexto de sofrimentos, posso orar sim pelo sofrimento dos meus irmãos. Orar para que haja intrepidez. Paulo não pede que ore por ele para que ele avance pregando o evangelho e fique livre de perseguições. Aliás, ele em nenhum momento pede para ficar livre de perseguição, mas para que o Senhor dê intrepidez no falar e que o ouvir haja mover do Espírito Santo nos ouvidos de quem ouve. É isso que a gente precisa orar. E por fim, tendo em mente que nós somos a igreja do Senhor aqui na terra, a noiva que está sendo adornada para o encontro com o noivo, está sendo preparada. Eu gosto muito da imagem do casamento, né? A noiva. Aliás, todo mundo vai para o casamento na expectativa de ver a noiva. Ninguém vê o noivo, né? Às vezes. A noiva, como que ela vai entrar? Ela esconde, aliás, a família vai esconder o que pode para que ninguém veja o vestido antes, né? É lindo, é maravilhoso. E a gente pode esperar, pensar naquele dia quando a noiva terá um encontro com o Cordeiro. A pergunta, então, temos orado pelos inimigos de Cristo? A gente reclama dos inimigos de Cristo, né? Os inimigos da igreja, aqueles que impõem perseguição. A pergunta que eu faço é: você tem orado para que os inimigos de Cristo se acheguem a Cristo, sejam alcançados por Cristo? A gente pensa, que horror, orar pelo Boko Haram, orar pelo esses grupos, Al-Shabaab, né, Estado Islâmico, orar por essa. Eu oro uma oração imprecatória, né? Mas o convite aqui é orar para que haja conversão. Deus transformou o coração de Paulo, Ele pode transformar o coração de qualquer pessoa. Esses homens todo-poderosos não resistem ao poder do Espírito Santo, ninguém resiste. E eu preciso crer nisso. Talibã, seja quem for, eles estão debaixo de um poder maior.
E nós, como igreja, precisamos entender isso, e praticar isso, e orar, e orar, e orar. Então, meus irmãos, o nosso convite nessa noite é que não apenas olhemos para a igreja sofredora, mas que sejamos parte dela, ainda que não estejamos nós sofrendo lá pessoalmente com ela, que sejamos instrumentos, porque assim seremos a igreja missionária que Deus quer que sejamos. Não apenas no envio de missionários, mas fazendo parte desse processo de alcance dos povos no meio dessa luta e desse sofrimento. A noiva, outrora corrompida pelo pecado, contaminada pelo mundo que a cerca, agora é resgatada e está sendo preparada, adornada. Nós aqui estamos nesse processo. Então, o sofrimento, se você porventura vier a sofrer qualquer retaliação por causa da sua fé, glorifique a Deus, de pé, se possível, né? Dê glórias ao Senhor, ao invés de vivermos as lamúrias que às vezes nós ouvimos. Ah, que país mais miserável, que povo, né? A igreja vive ali debaixo desse sofrimento tremendo. Eu quero convidar você a ser parte do que Deus está fazendo no mundo, nesses lugares. Tem havido muitas conversões nesses lugares, e você nem sabe. Deus tem feito coisas que nós nem imaginamos, em lugares assim. Deus nos dê a graça de sermos essa igreja que se coloca como parte da sua igreja no mundo, para que o Evangelho continue avançando, mesmo em meio ao sofrimento. Deus nos abençoe. Amém, pastor.